Chega mais torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, ligada aqui na primeira edição do Plantão Glorioso para a gente trazer as notícias do mais tradicional clube desse Brasil na manhã dessa quarta-feira. Hoje a gente vai falar dos apelos de John Textor sobre o caso Nilton Santos. Hoje tem votação na Alerj. Tombamento da pista de atletismo. Ontem o portal do GG trouxe a notícia, a galera se revoltou nas redes sociais, pautinha política danada, né? Enfim, hoje o vice-presidente do Botafogo Social, Vinícius Assunção, fez pedido para retirada de pauta. Enfim, isso vai dar o que falar ainda. E o John Textor fala sobre os planos que o Botafogo tem para o Nilton Santos, não são só para o Nilton Santos, e nisso ele tem muita razão, são para o Rio de Janeiro, especialmente para os moradores da Zona Norte. A gente vai falar sobre isso, vai falar do interesse por clubes brasileiros em Jefinho. Será que o Botafogo corre riscos? Então vamos falar sobre isso e também a preparação para o clássico da rivalidade Botafogo e Flamengo nesse domingo. Você acompanha agora aqui no Plantão Glorioso. Somos mais de 68 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso. Eu peço a você, queremos chegar aos 70 mil, mas antes tem que chegar aos 69, né? Então, colaborem com o canal Gigante Glorioso com o seu like, se inscrevendo aqui no canal. Tem vídeo todo dia, né? Eu sei que tem momentos que a gente fica com raiva do Botafogo, que é desempenho dentro de campo e tal, mas o canal Gigante Glorioso cumpre a missão dele, que é dialogar com você, torcedor do Botafogo, e trazer notícias diárias, opiniões diárias sobre o mais tradicional. Então eu peço a você, compartilhe o nosso vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, torne-se membro da família Gigante Glorioso, que aqui é Botafogo, não tem outro papo. Tá aqui o nosso Twitter, meu, do Michael Martins, o Instagram do GG também tá aí para vocês se inscreverem, seguirem a gente lá, e é claro, o link da Bet Nacional, que vem fazendo a alegria de muitos brasileiros, especialmente a galera ligadinha aqui no canal Gigante Glorioso. A Bet Nacional, maior casa de apostas do Brasil, maior cotação do mercado, te paga na hora, te paga por Pix. Chegou o momento de você fazer o seu jogo. O link tá no comentário fixado desse vídeo. Vem pra Bet Nacional junto com a gente. E esse vídeo também é oferecimento da BJ Sistemas de Incêndios. Alô, Hilton Jones, grande parceiro do canal Gigante Glorioso, grande botafoguense. Vamos lá, de Hilton Jones para John Textor. Pois é, hoje, como eu falei para vocês lá no portal do GG, na verdade a reportagem é do Michael Martins, né? A minha postagem no Twitter, e aí apurada pelo Michael Martins, no portal do GG, fizemos um videozinho curtinho hoje também falando que às 18 horas e 45 minutos a votação do projeto de lei sobre o tombamento da pista de atletismo do estádio Nilton Santos, né? Até o prefeito do Rio de Janeiro, o senhor Eduardo Paes, dentro daquelas alfinetadinhas dele, né, que a gente conhece bastante, deu lá uma alfinetada numa postagem, né, Michael? Mostra aí. Engraçado, né? Cadê o Célio de Barros? Ninguém se preocupou com o Célio de Barros. Aliás, né, um dos que assinaram esse projeto de lei de tombamento do Nilton Santos, Célio de Barros, a destruição do Célio de Barros era exatamente na gestão de um dos cidadãos que assina esse projeto de lei, o senhor Chiquinho da Mangueira, né? Mas, enfim, né, não prejudicava ninguém ali, só o estado do Rio de Janeiro inteiro, né, porque é um órgão público, não é isso? Mas, enfim, para prejudicar o Botafogo, tá todo mundo aí fazendo fila. E o John Textor também se manifestou nas redes sociais, né? Porque muita gente fala assim, é simples, né? É só ele montar um estádio para 30 mil, 40 mil pessoas. Não é tão simples assim, não é de uma hora para outra. É um projeto? É um projeto que já até existe, né? Ele falou principalmente com a gente. Logo nas primeiras entrevistas, né, do John Textor, ele deu entrevista para o pessoal do Globo, depois conversou com a gente no canal Gigante Glorioso, e aqui ele falou sobre isso, sobre essa construção de um estádio próprio. É claro que isso é o sonho de muitos botafoguenses, mas enfim, precisa da concessão do terreno, precisa de uma série de fatores. E o prefeito Eduardo Paes se comprometeu a conceder o terreno, a doar o terreno do centro de treinamento, mas que o Botafogo ficasse no estádio Nilton Santos e fizesse o que bem entendesse. Bom, se a votação do tombamento for aprovada, o Botafogo não vai querer mais gerir o estádio Nilton Santos, porque inclusive até o próprio Durcésio Melo, ontem numa live lá com o Gustavo Chagas,
ele falou que o projeto para o estádio Newton Santos seria descer 2 metros, né, com as arquibancadas construídas mais próximas ali do campo, então já tinha até um pré-projeto sobre isso. E o John Textor, nessa postagem aí, fazendo um apelo, escreveu aí o John Textor: nossa visão sobre o estádio Newton Santos honra a história de forma produtiva, como motor de desenvolvimento econômico, servindo a Zona Norte do Rio por várias gerações. Mais de 150 dias por ano com futebol e eventos, mais restaurantes, espaços de convivência e programação para a comunidade. O Botafogo sonha para todos do Rio. Por favor, escutem. Isso não é nenhuma indireta, né? Isso é uma direta para aqueles que vão votar hoje na Alerj esse projeto ridículo de tombamento da pista de atletismo do Newton Santos, projeto ridículo, né? Ano eleitoreiro, a gente vê um monte de coisa ridícula como essa daí, né? Então o John Textor deu um recado, e esse recado é muito claro. Se for aprovada, o Botafogo não vai mais gerir o estádio Newton Santos. E sabe o que vai acontecer? Prejuízo. Prejuízo não é para o Botafogo, não. O Botafogo agora é uma SAF. O Botafogo vai lá e constrói outro estádio. Não tem nenhum problema. É prejuízo para a Prefeitura do Rio. É prejuízo para os cidadãos, para os moradores da localidade. É prejuízo. Eu já passei lá domingo de manhã. Muitas crianças, uma série de atividades, trailers, futuramente restaurantes. Vai tirar, se o Botafogo continuar gerindo, né? Vai tirar o Museu do Trem dali, vai fazer uma reformulação. Aquilo ali vai se transformar realmente numa zona franca de lazer, alimentícios. Vai ter uma série de quase um shopping center. Esse é o projeto ali do Botafogo com a prefeitura, a valorização daquela localidade. Inclusive, os prédios que estão sendo construídos ali, empresários, grandes empresários, eles vão ser desvalorizados, porque vai ter um elefante branco. Maicon, mostra como é que está o estádio olímpico do Grêmio, para a gente ter uma ideia, né? Aquilo ali é ninho de rato. Ninho de rato. E é o que vai acontecer com o estádio Newton Santos. E aí os autores do projeto, com essa bobeira eleitoreira de querer aparecer para atletismo, quanto tempo que não tem evento de atletismo? E o Célio de Barros? Quantas vezes usaram essa pista do Newton Santos? É historinha para inglês ver, achando que alguém acredita nessa bondade desses caras em ano eleitoral, querendo fazer média com federação, querendo fazer média sei lá com quem, né? E é o que eu falei para vocês, pro Botafogo não interessa se votou, se não votou. Agora, tem um projeto lá no Newton Santos, né? O Botafogo sai prejudicado? Sai prejudicado porque tinha um acordo com a prefeitura. Mas quem sai mais prejudicado nisso é a prefeitura, é o Eduardo Paes, que vai ter que se virar com mais um elefante branco. Já tem vários aí no Rio de Janeiro. Vai ser mais um, mas esse dá para botar na conta dos dois que assinaram o projetinho lá de tombamento, né? E a população do Rio de Janeiro, especialmente da Zona Norte, que sai extremamente prejudicada. Mas eles não estão nem aí para isso, né? Enfim. Bom, a gente estava falando aqui do centro de treinamento do Botafogo, das conversas com o Eduardo Paes. O John Textor vem na próxima semana, provavelmente, né? Vem na próxima semana para o Brasil. A gente não sabe se vem para a partida contra o Flamengo. Ele que já assistiu a um Botafogo e Flamengo no estádio Newton Santos pelo Campeonato Carioquinha, né? A gente não tem certeza se o John Textor vem para a partida de domingo. Mas já está prevista uma reunião para debater o centro de treinamento atual do Botafogo, né? A questão das obras. Quem acompanha o canal Gigante Glorioso é porque a gente não pode mostrar o centro de treinamento todo, a gente mostra os campos, tal, porque ali é onde o Botafogo tem a atuação dele, né? Porque na parte anterior seria o alojamento, seriam as acomodações do centro de treinamento e, na verdade, as obras não foram tocadas, em alguns pontos até abandonadas, né? E haverá uma reunião com os irmãos Moreira Salles para que eles possam tocar obras do Lonier e aí, obviamente, ninguém faz nada de graça em troca de ações da Sociedade Anônima do Futebol do Botafogo. Bom, cenas dos próximos capítulos, né? Tem que ver se é interessante para o John Textor, para a Eagle Holdings, que os irmãos Moreira Salles tenham parte dessas ações. A gente vai trazer as notícias, mas tem uma reunião pré-agendada para a discussão desse espaço Lonier, né? Não tem nada a ver com o próximo CT do Botafogo, que vai ser um CT de primeiro mundo, com o terreno que será doado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Bom, gente, o Botafogo vem se preparando para esse jogo contra o Flamengo no próximo domingo, vem treinando e já pintou notícia
de interesse de clube brasileiro no Jefinho, né? Aquele panorama esportivo do Globo que você já sabe, né? Daquela turma que gosta de desestabilizar, mas interesse em Jefinho, isso aí é a coisa mais normal do mundo, né? E estranho seria se ninguém tivesse o interesse no Jefinho, que vem sendo um dos destaques aí. Talvez o maior destaque atual do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro. Pode vir a ser um dos destaques do Brasileirão 2022, uma das revelações, né? E o Atlético Paranaense, segundo o panorama esportivo do Globo, sinalizaria aí com um salário até maior do que o Botafogo oferece hoje para o Jefinho, tendo interesse no jogador. O Botafogo tem todas as prioridades de compra e tal, até por ser o Rezende, né, o portador dos direitos do Jefinho, que é parceiro do Botafogo, que é parceiro do Lyon, que faz parte da Eagle Holdings. Então, assim, é um interesse que não ameaça, na verdade, né? O Botafogo já não é refém dessas situações desde que se tornou SAF. O Botafogo tem totais condições de cobrir o salário que o Atlético Paranaense poderia pagar para o Botafogo. Então, o Atlético Paranaense vai ter que escolher outros clubes para aliciar, porque foi-se a época em que o Atlético Paranaense tirava jogador do Botafogo, jogador importante, né? Tirar jogador ruim pode continuar tirando, mas jogador importante passou essa época, né? Então, não acredito que o Botafogo tenha qualquer riscos em relação ao Jefinho, principalmente pela rede de apoio em que o Jefinho se encontra. Rezende, Lyon, Botafogo. Se o Jefinho sair do Botafogo, provavelmente sai para o futebol internacional. Bom, meus amigos, então a preparação para o jogo contra o Flamengo no domingo. Hoje o nosso rival joga pela Copa do Brasil, né? E no domingo, já que na outra quarta joga também por Libertadores da América, deve colocar o time que vem atuando aí, que atuou contra o Palmeiras, né? Basicamente o time que atuou contra o Palmeiras. Então o Botafogo vai enfrentar no domingo uma equipe bem diferente daquela que ele enfrentou no primeiro turno lá em Brasília e venceu por 1-0, né? Mas isso não nos assusta, a gente precisa melhorar o nosso rendimento dentro de campo, a gente precisa voltar a fazer mais gols. Na última partida fizemos 2, né? Até que enfim, mas tomamos 2, então não resolveu. Então eu acredito que, de acordo com a semana de treinamento, tudo que vem acontecendo, uma alteração pode ser certa, tida como certa, que é a alteração na zaga do Botafogo, né? Acho que o Felipe Sampaio retorna à zaga alvinegra, o Adrielson volta para o banco de reservas, não foi bem contra o Juventude, a verdade é essa, né? E o Saravia, eu acredito, apesar de preferir 1000 vezes que o Rafael já comece jogando, sempre falo isso, o Rafael é o titular da posição, tem que ser o titular da posição, mas acredito que o Saravia deva começar jogando, né? Até alguns dados me impressionam. O Saravia ser líder de desarmes, né? Um dos líderes de desarmes no Campeonato Brasileiro. O problema é esse, né? Desarme faz o que com a bola, né? Não sei, né? Não sabe o que fazer com a bola. Mas acredito que o Saravia deva iniciar essa partida ainda contra o Flamengo. Não gostaria que isso acontecesse, porque acho que o Rafael entrou, não vou dizer que entrou muito bem, a gente já fez uma análise sobre isso, mas participou de gol, teve problemas ali na marcação do segundo gol do Juventude, isso contra um Flamengo pode ser muito mais fatal, né? Então acho que o Botafogo precisa ajustar o mais rápido possível esse setor defensivo. E outra coisa, se o Carly estiver bem, o Carly tem que ser relacionado, porque isso também é jogo para jogar o Carly. Ah, o Flamengo tá perdendo, tá 0-0, então vai querer colocar os seus atacantes titulares. O Botafogo tem que colocar o Carly ali. O Carly é jogador para jogo grande. Para você ter zagueiros mais jovens, mais rápidos, que falham todo jogo, é melhor você colocar um zagueiro experiente que possa garantir pelo menos a segurança, cruzamento, um cara que intimida atacante, enfim. Todo mundo sabe aqui que eu sou fã do João Carly, e o João Carly é jogador para jogo grande, não precisa ser titular, tal, mas essa é a minha opinião. O João Carly tem que ser utilizado nessa partida de uma maneira muito estratégica. E a gente vai acompanhando os treinamentos do Botafogo. Amanhã a gente vai trazer vídeo, daqui a pouco tem vídeo. A gente vai voltar, uma surpresa para vocês aqui no canal Gigante Glorioso. O bloco 2 toques. Quem é da antiga aqui no GG vai lembrar, né? O bloco 2 toques está voltando essa semana para alegrar aí essa semana de preparação contra o Flamengo. Torcendo muito por uma vitória, tá certo? Um grande abraço a todos vocês, se inscrevam no canal, deixem um like, sigam as nossas redes sociais. Gigante Glorioso aqui é Botafogo. Valeu!